Olá, seja bem-vindo ao curso ArchiCAD 23, nível iniciante e intermediário. Meu nome é Alexandre Gonçalves, eu sou arquiteto e urbanista, sócio-diretor da AGA. Eu serei o seu instrutor durante esse curso. Espero que você goste de todo o conteúdo que preparamos com base na experiência que temos no ArchiCAD. Eu trabalho com ArchiCAD desde 2009 e venho dando cursos presenciais de 2013 a 2016 e depois os cursos online. Espero que você goste de todo esse conteúdo e se você tiver alguma dúvida, utilize aí a área de perguntas e respostas. Muito bem, nesse curso nós faremos o projeto da Casa Orlando. Você vê aí algumas imagens a partir de renderings que foram feitos no ArchiCAD, dentro do próprio ArchiCAD, com um pouco de tratamento no Photoshop. Veja aí algumas imagens desse projeto que faremos durante o curso. E o nosso cronograma de aulas é dividido em 10 sessões. Nós temos ali na primeira sessão os conceitos básicos, o ambiente de trabalho e as ferramentas do ArchiCAD. Na sessão 2, daremos início ao projeto, utilizando referências DWG, modelando o terreno e dando início à estrutura. Na sessão 3, faremos a estrutura da casa, escadas e rampas. Na seção 4, faremos a modelagem do terreno com operações de corte e aterro. Faremos também as paredes e veremos os atributos de elementos. Na seção 5, faremos a inserção de portas e janelas e cortes 3D. Na seção 6, faremos o mapa de vistas, guarda-corpo e cobertura. Na seção 7, veremos as bibliotecas, com a inserção de equipamentos de banheiro e cozinha, mobiliário e vegetação. Na seção 8, faremos os cortes e fachadas, são os primeiros desenhos técnicos 2D. Na seção 9, veremos elevações interiores, detalhes, tabelas e o livro de layouts com inserção de pranchas e como você faz a publicação em PDF e DWG. E por último, na seção 10, documentos 3D, rendering e estudo solar. Você terá alguns arquivos disponíveis durante a aula. Os arquivos de ArchiCAD para desenvolvimento das aulas estarão sempre em PLN e PLA. Eu vou explicar a diferença entre esses arquivos logo no início do nosso curso. Mas você terá em cada sessão, portanto, uma etapa salva, um arquivo em PLN ou PLA que você pode utilizar para iniciar aquela etapa, caso não tenha feito todos os elementos da etapa anterior. Nós teremos também um template, que é um arquivo gabarito, para você utilizar como base para dar início aos seus projetos, já com as configurações todas prontas, de conjunto de canetas, layers, uma série de configurações que já estão ajustadas. E temos também o tradutor DWG, que é utilizado para exportar o modelo, os desenhos do ArchiCAD para o AutoCAD. Nós teremos aí os arquivos de referência utilizados para a modelagem e depois os arquivos do nosso conteúdo pronto já ao final do curso, que são os arquivos em PDF e DWG que iremos gerar ao final do curso. Muito bem, dando início aos conceitos, essa primeira aula será uma aula de apresentação, mostrando os conceitos do BIM e do ArchiCAD. Muito bem, BIM significa Building Information Modeling, modelagem de informações da construção. Nós temos um modelo virtual da construção, que é a base central de dados para as visualizações em 3D e também de todos os desenhos técnicos de plantas, cortes, fachadas, detalhes quantitativos. No ArchiCAD, quando você trabalha com a tecnologia BIM, você tem a possibilidade de mudar elementos em planta, por exemplo. Se eu fizer uma alteração em uma porta, essa alteração também será vista
Quando essa porta estiver sendo vista em um corte, em uma fachada, os elementos são mudados simultaneamente, porque a base de dados é um modelo 3D. E é como se você estivesse fazendo um scanner desse modelo em planta, cortes, fachadas, gerando desenhos em tempo real. O conceito do BIM foi originado ali nos anos de 1980, mas popularizado só nos anos 2000. Com a tecnologia BIM, o edifício todo passa a ser uma entidade com propriedades. Não é mais um desenho de bloquinhos, de linhas, mas é sim um modelo composto de elementos construtivos cujos materiais têm propriedades físicas, como condutividade térmica e densidade, por exemplo. Então, o modelo pode ser utilizado de uma maneira global, inclusive para análises de eficiência energética. Falando um pouco aí dos projetos complementares, uma coisa muito importante quando você trabalha com a tecnologia BIM é que também os projetistas complementares façam seus projetos com a tecnologia BIM, no que a gente chama de MEP, MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing. Então, existem ali já programas também de tecnologia BIM para os projetistas complementares. E os projetos de estrutura já utilizam ali um modelo 3D para fazer os cálculos. Esse modelo 3D pode ser importado para o ArchiCAD com a extensão IFC. IFC é a extensão que é utilizada para fazer o intercâmbio desses componentes da tecnologia BIM. É possível também trabalhar com os complementares, fazendo os desenhos em AutoCAD, em DWG, mas não é o recomendável, já que você não conseguirá usufruir de todas as vantagens que a tecnologia BIM te dá ao ver ali, por exemplo, a detecção de colisões entre os elementos em 3D. Vamos falar agora dos desafios da implementação da tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura. Em primeiro lugar, a compra do software, porque representa geralmente um alto custo para a aquisição das licenças originais do programa. Em segundo lugar, geralmente demanda novos equipamentos, porque os programas em BIM exigem computadores de alta performance, com boas placas de vídeo, boa memória, e isso pode impactar, gerando ali uma necessidade de troca de computadores do escritório. E em terceiro lugar, o treinamento de equipes. É necessário preparar toda a equipe do escritório para aprender a trabalhar com essa nova tecnologia. Existem no mercado alguns programas de tecnologia BIM. Aqui nós estamos tratando do ArchiCAD, mas temos ali também o Revit da Autodesk, o Bentley Architecture da plataforma MicroStation e o Vectorworks Architects. O ArchiCAD é um programa da Graphisoft, que é uma empresa da Hungria, e é o programa BIM mais antigo disponível no mercado. Esse programa tem uma base de usuários relativamente ampla já no Brasil e é muito utilizado na Europa. O ArchiCAD tem a vantagem de ser um programa intuitivo de aprender com uma interface 3D que contribui para os processos de criação e a liberdade das formas. Falando agora um pouco de alguns aplicativos que o ArchiCAD possui, esses aplicativos eram vendidos separadamente e agora passaram a ser integrados ao ArchiCAD desde o início. O primeiro deles é o EcoDesigner, que é um aplicativo de análise de eficiência energética e parâmetros de sustentabilidade ambiental. Ele já vem incorporado no ArchiCAD. Outro aplicativo é o BIMX ou BIMX. E aí você tem duas modalidades, o BIMX grátis e o Pro, que tem algumas funcionalidades a mais. Mas o BIMX grátis já atende muito bem ao que nós precisamos para uma boa apresentação. E aí nós temos os aplicativos MAP. Existe um plugin quando você instala o ArchiCAD do MAP para que você possa utilizar essa modelagem de tubulações dentro do ArchiCAD. O projeto em Teamwork é uma funcionalidade muito interessante do ArchiCAD também.
que te possibilita trabalhar com um modelo integrado em tempo real. Você pode ter vários profissionais trabalhando cada um na sua máquina em um modelo único, em um modelo centralizado que é salvo em um servidor do escritório. Isso torna o trabalho muito dinâmico, muito rápido, e isso pode ser feito inclusive para pessoas em locais diferentes ou até em países diferentes. Veremos agora as principais evoluções do ArchiCAD ao longo aí dos últimos anos, das últimas versões. Então, no ArchiCAD 16, a principal evolução foi as ferramentas Morph e Shell e a incorporação do EcoDesigner. Na versão 17, tivemos a incorporação do BIM-X e o aprimoramento das conexões. Na versão 18 do ArchiCAD, a chegada do motor CineRender da Maxon, que é utilizado no cinema 4D, trouxe aí uma realidade muito maior, uma qualidade de render muito melhor para o ArchiCAD. Também as funcionalidades de BIM Cloud, de você armazenar o seu projeto na nuvem. No ArchiCAD 19, tivemos aí grandes melhorias na velocidade de processamento do programa, fazendo com que ele se tornasse muito mais rápido. No ArchiCAD 20, foram feitas melhorias na questão da informação, na documentação e principalmente na conexão Rhino, Grasshopper e ArchiCAD, que permite o design algorítmico, uma evolução enorme para o trabalho em ArchiCAD. Possibilita a criação de formas complexas utilizando o design algorítmico. E no ArchiCAD 21, nós tivemos ali como principal evolução uma nova ferramenta SCADA, melhorias da ferramenta SCADA, com mais variações e liberdade criativa, e a ferramenta guarda-corpo separadamente da ferramenta SCADA, também com muito mais opções. No ArchiCAD 22, tivemos melhorias na ferramenta parede-cortina, ficou mais fácil e divertido de usar. Mas vamos ao que interessa. O ArchiCAD 23, que é o programa, a versão aqui do nosso curso, tem como principal novidade o link para o Twinmotion, que é um programa de rendering e vídeos realistas que passa a ter um plugin para fazer a conexão com o ArchiCAD. O Twinmotion permite também a renderização em tempo real. Você consegue visualizar as mudanças de materiais em tempo real sem ter que esperar todo o processo de renderização. Mas não é apenas isso, temos outras novidades, veremos a seguir. Temos ali agora uma mudança na ferramenta Coluna e na ferramenta Viga também, que possibilita fazer pilares com seções variáveis e vigas também com seções variáveis. É uma grande evolução. E também agora as vigas e os pilares têm achuras de superfícies. Nas versões anteriores não era possível colocar uma achura sólida nesses elementos quando eles eram vistos. Agora isso já é possível e é uma grande melhoria. Também é possível fazer vigas curvas no sentido vertical. Você consegue curvar uma viga verticalmente. Então, as ferramentas pilares e vigas melhoraram bastante. Temos aqui também essa ferramenta de vazios, nichos e recessos. É uma espécie de abertura. Essa abertura pode ser esticada, fazendo ali elementos vazados ao longo de paredes, lajes, todos os elementos necessários. Então, é mais uma ferramenta de modelagem complexa que pode ser utilizada. E aí temos a visualização de renders fotorrealistas com o Twinmotion. Twinmotion é um concorrente ali do Lumion, ainda está alguns passos atrás, não tem a mesma qualidade ainda, mas já vai chegando bem próximo, uma qualidade relativamente boa, e você consegue ali utilizar ele como um ótimo programa para rendering e também para vídeos. Temos aqui também uma melhoria de conexão com o Solibri, que é um programa de projeto estrutural, também com a conexão Rhino Grasshopper ArchiCAD, que faz ali o design algorítmico, muito importante também. Temos ali melhorias de desempenho
os tempos de resposta mais rápidos de vários elementos, inclusive do BIMX, quando você utiliza o aplicativo no smartphone ou num tablet. Ele abre de maneira muito mais rápida e suporta modelos muito maiores. Temos aqui alguns aprimoramentos também de produtividade. Eu coloco como destaque ali as melhorias na interface do usuário, novos mecanismos do Cine Render e também mais algumas melhorias da parede cortina. Então é isso, agora vamos falar um pouco sobre conceitos de TI aplicado à arquitetura. A apropriação de softwares utilizados originalmente nas indústrias automobilística e aeronáutica permite um novo enfoque na projetação arquitetônica. O uso de geometrias complexas, scriptings e programas paramétricos aportam um novo âmbito de diretrizes não só projetuais, como também em termos de fabricação. No entanto, a inclusão dessas novas tecnologias na construção civil está sendo relativamente lenta se comparada a outros setores. A indústria da construção é muito conservadora, resistente a inovações e prefere não assumir riscos, além de usar uma mão de obra das menos qualificadas. Mas nós temos aí já o conceito de File to Factory, o arquivo para a fábrica. Nós temos arquivos de informação digital que podem ser enviados diretamente para impressoras 3D e fresas de CNC, sem passar por processos intermediários de interpretação. O CNC, Computer Numeric Control, significa comando numérico computadorizado. Então existem máquinas CNC de diferentes tipos, com cortes a água, a laser, plasma. Essas fresas são utilizadas para fazer o corte nesses materiais a partir de arquivos gerados nos programas paramétricos. Veremos agora alguns casos de impressão 3D e do uso de fresas. O primeiro caso é esse projeto 7 Days, 7 Tools do designer alemão Thorsten Frank. Ele produziu aí um banco por dia com a impressão 3D. Na impressão de cada banco, o plástico foi derretido e injetado pela extrusora num molde digital programado na impressora. O caso 2 é o Sea-Space, de Alan Dempsey e Alvin Huang, em Londres, 2007 e 2008. Esse pavilhão temporário, de 70 metros quadrados, foi desenhado para a comemoração de 10 anos do Design Research Lab, da Architecture Association. Para chegar às formas do Sea-Space, os arquitetos utilizaram ferramentas de modelagem paramétrica, o programa Rhino 4. Foi utilizada uma fresa de comando numérico computadorizado, CNC, que cortou os painéis de concreto conforme o desenho previsto no modelo digital. Em vez de canteiro de obras, a equipe utilizou o sistema de montagem. As peças foram levadas para o local e montadas com guindastes. O caso 3 é o Museu Mercedes-Benz, projeto do UN Studio em Stuttgart, na Alemanha. Baseado na figura geométrica de um trevo, esse museu apresenta um conceito espacial complexo, cuja geometria foi transformada em um desenho paramétrico. Você vê que a definição do modelo paramétrico, ali nesses cortes 3D, nessa vista do modelo e nesse corte, jamais seria possível utilizando aí um projeto 2D em AutoCAD. Apenas com a tecnologia BIM, essa complexidade formal é colocada no projeto e na execução também. No caso do Museu Mercedes-Benz, um dos desafios técnicos foi encontrar o tamanho exato das 6.500 peças de vidro e a sua melhor posição na fachada angular. Cada peça de vidro tinha um tamanho diferente. E as formas de concreto também foram cortadas em fresa de CNC. As complexas curvas de concreto foram executadas em formas de madeira produzidas por essas fresas. Como a informação vai direto do computador para a fresa, não há necessidade de modularidade e padronização.
E aí você vê algumas imagens desse canteiro de obras na Alemanha. E esse projeto fantástico do UN Studio. Muito bem, falando aí da revolução digital, essa tecnologia digital realizou então a união do projeto com a produção. É uma quebra de paradigma, trata-se de quebrar esse estigma da padronização determinada desde os tempos da Revolução Industrial. E o movimento moderno foi a glorificação da produção em série, como nos modelos Ford T de Henry Ford, onde era possível comprar um carro da cor que você quisesse, desde que fosse preto. Com a revolução digital, agora 1000 peças diferentes podem ter o mesmo custo que 1000 peças iguais. É o fim do paradigma da produção em série. E a arquitetura na era digital, com a revolução BIM, fez ali com que os arquitetos que tiveram seus nomes lançados às alturas aí nas últimas décadas, os arquitetos mais famosos, utilizassem essas formas complexas como expressão de uma arquitetura diferenciada. Então nós temos aí projetos do Frank Gehry, do Hans Koolhaas, Norman Foster, Zaha Hadid, Bjarke Ingels. Todos são arquitetos que utilizam formas complexas que jamais seriam possíveis sem a utilização da tecnologia BIM e do design algorítmico. Aqui nós temos um projeto paradigmático dessa revolução digital, Museu Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, inaugurado em 1997. O Walt Disney Concert Hall em Los Angeles também é projeto do Frank Gehry e mostra ali as formas complexas projetadas pelo arquiteto em chapas de titânio. O St. Mary Axe, em Londres, de Norman Foster. Nós vemos a complexidade das treliças com variação de seções no aeroporto de Kansai, de Renzo Piano. Nós vemos também ali elementos de torção e desconstrutivismo no projeto do Museu BMW em Munique, de Kurt Himmelblau. Projetos do Santiago Calatrava, na Cidade das Artes e Ciências, em Valência. Temos também o Turning Torso, na Suécia, de Santiago Calatrava, uma torre torcida na cidade sueca. O Terminal 4, Barajas, em Madrid, na Espanha, do arquiteto Richard Rogers, também expressa complexidade formal, com seções variadas e formas curvas. Outro projeto muito interessante é o Yas Hotel em Abu Dhabi, esse hotel que passa sobre uma pista de Fórmula 1, projeto do Asymptote. E o projeto de Massimiliano Fuksas para o Empório Armani possui ali uma escada toda retorcida de formas complexas também, que jamais seria possível sem o uso da tecnologia BIM. Você vê ali uma seção, um desenho dessa escada, jamais seria possível utilizando apenas desenhos 2D ou alguma tecnologia que não fosse integrada do projeto com execução. Temos também o Milan Trade Fair, na Itália, também de Massimiliano Fuksas, onde você vê toda essa malha complexa gerada pelos projetos em 3D. E por último, para encerrar a nossa apresentação, nós temos o Via 57 West, projeto do BIG, esse arranha-céu fantástico em Nova York.
é uma forma também ali completamente torcida e foi utilizado ali a tecnologia BIM e o design paramétrico para que essas formas fossem possíveis, tanto em projeto como na execução. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa apresentação do ArchiCAD, que você tenha ficado bastante entusiasmado com o início desse curso. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!